Olá, neste momento eu estou trazendo aqui um vídeo que tem a finalidade de ajudar algumas pessoas no esclarecimento a respeito de Ellen G. White. Ela é uma falsa profetisa ou é uma profeta verdadeira, é uma profetisa verdadeira? O que nos diz esse tema? Algumas pessoas sempre têm o costume de dizer que nós, como adventistas do sétimo dia, procuramos defender a nossa fé baseado nos escritos de Ellen G. White. E eu quero tratar desse tema dentro da Bíblia sem necessidade de usar nenhum escrito de Ellen G. White, certo? Eu vou estar usando neste estudo a versão NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, pelo fato de que ela tem uma linguagem bem clara, bem acessível, né? Que assim dá um entendimento melhor, mas não tem problema, você pode procurar o texto em qualquer versão da Bíblia e o meu contato vai ficar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco. Então vamos lá, o primeiro texto que eu vou usar está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, a Bíblia diz que nós devemos seguir o caminho do amor e buscar com dedicação os dons espirituais. E aí Paulo diz assim, principalmente o dom de profecia, tá? Então, ter um profeta na igreja, uma profetisa, não é nenhum problema. Isso não é bicho de sete cabeças dentro da igreja. Então, vamos lá. Continuando, Paulo, ele diz aos Efésios, no capítulo 4, os versos mencionados aqui, ele diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a estatura, a medida, né, da plenitude de Cristo. Então, o que diz o texto de Efésios 4:11? Cristo, ele designou na igreja, primeiramente, uns para apóstolos e outros para profetas. Por que eu destaquei esse texto? Porque Paulo, ele fala aqui que nós devemos buscar os dons, principalmente o dom de profecia. E aqui ele cita os cargos na igreja, apóstolo, outros para profetas. Depois vem evangelista, para pastores, mestre, né? Com que finalidade Deus então coloca profetas na igreja? Qual o objetivo? Está aqui bem claro. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, seja edificada até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento de Cristo. Então, qual a finalidade de Deus colocar um profeta na sua igreja? A finalidade é justamente para a edificação da igreja. Então, prosseguindo, eu quero já fazer uma observação aqui com relação ao 2 Crônicas, capítulo
13, verso 22. Então, um profeta pode ter livros escritos fazendo parte do cânon sagrado, como é o caso de Isaías. Um profeta pode ter livro escrito, mas não faz parte do cânon sagrado, e pode existir um profeta que nunca escreveu um livro. Certo? Vou repetir novamente para não ficar dúvida para ninguém. Um profeta, o ministério profético dentro da igreja, o profeta, ele pode ter livros escritos, como, por exemplo, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Abacuque, dentre outros. E esses livros fazem parte do cânon sagrado. Pode ter um profeta que ele tenha escrito livros, relatos, e esse profeta não faz parte do cânon sagrado e nem por isso o livro dele é um livro falso. E temos profetas que eram considerados profetas dentro da igreja de Deus e, contudo, eles não escreveram coisa alguma. Bom, dado esse esclarecimento, então nós podemos prosseguir para os textos à frente. Segundo Crônicas, capítulo 13, verso 22. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que ele disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então, a Bíblia está dizendo que sobre o reinado de Abias, o que ele fez, o que ele disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então, o profeta Ido era um profeta do Velho Testamento, tá? Que ele escreveu relatos sobre Abias ou sobre outros reis de Israel, contudo, o que ele escreveu não faz parte do cânon sagrado. Correto? Pronto. Então, acredito eu que, tendo entendido esse texto e esse contexto, podemos prosseguir. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 18, diz assim: e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jassar. Olha só, você já tinha ouvido falar nesse lamento do arco, lamento de Davi, que foi registrado no livro de Jassar? Jassar era um profeta, tinha registro, tinha livros, ele tinha livros escritos, todavia os livros dele não fazem parte do cânon sagrado. Então vamos lá. Poderia ter no Velho Testamento e também no Novo, profetas e também profetiza. Profetiza, para quem não sabe, é o feminino de profeta. O feminino de profeta é profetiza. 2 Reis, capítulo 22, verso 14, diz assim: o sacerdote Uquias, Aicã, Acbor, Safã e Acias foram falar com a profetisa Ulda. Ela era uma profetisa, era mulher, chamada Ulda, certo? Então, não tem nenhum problema se profetiza lá no Velho Testamento e também no Novo. Ela era mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Então, com esse texto, eu quero dizer para você que pode sim ter profetisa, mulher,
E na Bíblia você não vai encontrar nenhum registro escrito por Hulda. Todavia, isso não diz que ela não seja uma profetisa, certo? Continuando, nós temos Juízes 4, verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época, na época dos juízes. Então, Débora era uma profetisa no Antigo Testamento, aonde se dizem que as mulheres eram excluídas da sociedade, mas nós temos relatos dentro da Bíblia onde mulheres tinham posição de influência na sociedade de Israel e chegava até o ponto mesmo de profetisa. Todavia, Débora não tem livro escrito. Como eu disse anteriormente, o profeta, ele pode ter livro escrito. Esse livro pode não fazer parte do cânon sagrado e também o profeta pode ter um livro que não faz parte do cânon e ele pode ser profeta ou profetiza e não ter nada escrito. Pelo menos a gente não tem revelações de que esses livros foram escritos ou algo do tipo. Continuando, Ester capítulo 10, verso 2. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Então, esses reis aqui são os reis dos Medos e Persas, a região lá do Irã. Tá? Então, os relatos de Mardoqueu estão lá no livro das crônicas, dos reis da Média e da Pérsia. Contudo, esses relatos não fazem parte do cânon sagrado. Vamos lá, outro profeta aqui, que ele era um grande profeta, profeta Natã, mas ele não tinha livro escrito. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. No caso, ela aqui se refere a Betseba, né, quando estava conversando com o rei Davi. Né? Então, o profeta Natã chegou ali naquele momento. Então, Natã era um profeta de Deus e você não encontra dentro da Bíblia nenhum relato que Natã ele tenha tido algum livro. Contudo, você acha algum profeta fazendo referência ao profeta Natã, ao que ele fez, ao que ele falou, certo? Bom, a Bíblia nos diz que no Novo Testamento, isso aqui eu trouxe do Velho Testamento e agora nós vamos adentrar ao Novo Testamento. Também continua usando a nova versão internacional, tá? Atos 11, 27 e 28, diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, alguns profetas. Eu fiz questão de destacar esse alguns, porque não havia apenas um profeta, havia vários. Deus deu para a sua igreja profetas, vários profetas. E aqui nós temos no verso 28, diz assim: um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, o que acontece? Um profeta é verdadeiro ou é falso? Quando aquilo que ele menciona, aquilo tem que se cumprir. Então, Ágabo, ele levantou-se pelo Espírito
predisse uma grande fome que sobreviria a todo o mundo romano, e o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então é o seguinte, a Bíblia fala dos verdadeiros profetas e dos falsos profetas. E uma coisa nós temos que entender é que muitas vezes o profeta, ele fala pelo Espírito de Deus. E às vezes o profeta, ele fala sem ser inspirado por Deus. Aí você diz assim, não entendi nada. Bom, deixa eu explicar para você. O que eu disse? Que levantou-se pelo Espírito, predisse uma grande fome que sobreviria a todo mundo romano. E aconteceu durante o reinado de Cláudio. Ele profetizou, aconteceu a profecia, aconteceu no reinado de Cláudio. Agora, a possibilidade do profeta falar algo pessoal, sim. Aí eu já entro explicando a questão de Ellen G. White. Ela falou coisas pessoais, ela falava dia a dia em algumas questões, ela falava que ela simplesmente estava expressando a opinião dela. E há alguns textos que ela fala por inspiração divina. Aí você fala assim, mas isso pode acontecer? Olha só, eu vou pegar aqui o exemplo do profeta Natã. O profeta Natã chegou na casa de Davi e Davi propôs a ele o seguinte, olha Natã, eu vou fazer um templo para Deus, um templo maravilhoso. E aí o que aconteceu? Natã disse assim, pode sim, Davi, construir porque Deus é contigo. Natã estava falando por inspiração divina ou por conhecimento próprio? Então, Natã, ele estava falando por conhecimento próprio. Por quê? Por que eu sei disso? Porque Deus, então, voltou, chamou o profeta Natã e disse, não, Natã, calma aí, não é assim não. Não é do jeito que você está pensando. Davi não vai construir o templo porque ele é um homem sanguinolento. Então, Natã voltou lá na casa do rei Davi e consertou aquilo que ele havia dito. Então, o profeta, ele pode falar sobre inspiração do Espírito Santo e ele pode também expressar a sua opinião pessoal e se ele expressar uma opinião pessoal e essa opinião pode estar de acordo à vontade de Deus e pode ser que ele está falando de algo que não está de acordo com o plano de Deus, como foi o caso de Natã, e eu poderia citar aqui tantos outros profetas. Certo? Esclarecido isso, acredito que nós podemos continuar. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8, diz assim, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Lembra daqueles 7 diáconos que foram escolhidos? Então os apóstolos chegaram ali, ficaram na casa de Filipe, ali em Cesareia. E a Bíblia diz que Filipe, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, elas eram profetisas, melhor dizendo. E eram 4, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, tá? Então está no plural aqui, profetizavam. Então todas as filhas dele eram profetisas, elas profetizavam.
Então, não há nenhum perigo, não há nenhum problema ter uma profetisa na igreja. Essas filhas de Filipe, elas escreveram algum livro? A Bíblia não fala, a Bíblia deixa em silêncio. Tem alguma profecia delas registrada dentro da Bíblia? Eu até aqui desconheço, não conheço. Se você souber, você traz para mim. Traz aí nos comentários, no meu contato. Continuando, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Diz assim: nos últimos dias, para quando isso aqui? Nos últimos dias, no tempo nosso, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Claro que são os povos fiéis ao Deus, né? Que a Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Atos 5, 29. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão nos últimos dias. Tanto os filhos quanto as filhas poderão profetizar. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, não há nenhum problema a gente ter profeta na igreja, tendo ele um livro ou não. Agora, o que nós temos que fazer é provar se o profeta é verdadeiro ou não. Você sabe como provar se um profeta é verdadeiro ou não? Não é o tema do nosso vídeo e, por essa razão, eu não vou aqui abordar. Se você quiser que eu faça um vídeo pedindo aí para saber se um profeta é verdadeiro ou falso, você entra em contato comigo, vou deixar meu número na descrição, pode me chamar e pode pedir, dá para você fazer um vídeo falando lá sobre como descobrir se um profeta é verdadeiro ou falso. Aí sim eu vou fazer esse vídeo para você, ok? Bom, prosseguindo e já indo para as considerações finais do nosso tema, diz aqui: o dragão irou-se contra a mulher que representa a igreja de Deus, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Bom, o dragão aqui, Satanás, ele irou contra a mulher. Quem é essa mulher? A igreja de Deus. E foi guerrear contra a sua descendência. Quem é a descendência dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus. Não vem me dizer que alguém aí que está desobedecendo os mandamentos da lei de Deus que é um verdadeiro profeta. A Bíblia diz que Deus, ele dá o Espírito Santo aos que lhe obedecem. E o dragão irou e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E eu quero explicar para você aqui uma coisa, quero fazer uma observação com relação a esse testemunho de Jesus e uma outra coisa também. Olha só, na igreja adventista do sétimo dia, muitos nos acusam que nós não podemos ter uma profetisa, certo? Nos acusa, mas nas igrejas por aí, existem os chamados profetas, que faz revelação. Olha, o Senhor me revelou que fulano de tal fez isso, fez aquilo e tal. Essas profecias são verdadeiras ou são falsas? Bom, eu quero saber aqui, essas pessoas
elas obedecem os mandamentos de Deus? Se não obedece os mandamentos de Deus e Deus dá o Espírito Santo aos que lhe obedecem, então eu já tenho aqui um questionamento com esses profetas. Interessante é que as igrejas neopentecostais ou pentecostais, ou as igrejas protestantes, em sua maioria, tem lá alguém que diz que é profeta e ninguém fala nada. Todo mundo vem questionar contra a igreja adventista do sétimo dia. Fale você aí se eu estou mentindo ou não. Nestas igrejas por aí, tem alguém que diz que é profeta ou não tem? Ou é mentira? Tem os ditos profetas. E sai profetizando qualquer coisa aí. Que não edifica a igreja em nada. E então, o dragão está irado com a mulher, que o restante da sua descendência obedece os mandamentos de Deus, no caso a igreja adventista do sétimo dia. Por isso que todas as igrejas aí na internet estão iradas contra essa igreja. E esse povo mantém fiéis ao testemunho de Jesus Cristo. Espera aí, o que é esse testemunho de Jesus Cristo? Vamos explicar aqui. Diz a palavra do Senhor. Apocalipse 19, verso 10. Então caí aos pés para adorá-lo. Aqui no caso João, quando ele viu o anjo ali na ilha de Patmos, ele então caiu aos pés para adorar o anjo. Mas o anjo lhe disse: olha, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha só, os irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore quem? A Deus. E aí ele explica: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que significa esse espírito de profecia? Espírito de profecia é a capacidade de interpretar as escrituras sagradas. Tem gente que estão aí nas igrejas profetizando, dizendo que estão falando em profecias e não sabe nada da Bíblia. Quando você pergunta lá, Daniel, tempo, metade tempo, as pessoas não sabem, não têm o espírito de entender as profecias. O profeta Daniel fala lá dos 1260 anos, dos 1290 anos, 1235 anos. O profeta Daniel, que Jesus falou, olha, quem está no lugar santo, quem lê, entenda. Para ler o livro do profeta Daniel e entender, meu amigo, o que significa os 4 animais de Daniel? O que significa a ponta pequena? O que significa as 10 cabeças e os 10 chifres? O que significa aquela estátua de ouro, cabeça de ouro, tórax de prata, o ventre de bronze, pernas em parte as pernas em parte de ferro e barro e os pés completamente de ferro e barro. O que significa aquilo? O que significa as profecias que estão lá no Apocalipse, os escorpiões que vão sair aí picando todo mundo? O que significa aquilo? O que significa Apocalipse 17? Meu amigo, cadê o testemunho? Cadê os profetas, os ditos profetas que estão aí embaixo do pano aí nas igrejas, dizendo que são profetas? Ninguém fala nada. Mas nós temos uma profetisa que ela esclarece para nós
estas verdades da palavra de Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É a capacidade de interpretar as profecias da Bíblia Sagrada. Certo? Se você entende o que significa tempo, tempo, metade de tempo, 42 meses, 1.260 dias, que significam o rio ir atrás da mulher, a terra engolir a mulher. Você conhece isso? Ah, meu amigo, vai profetizar longe. Porque o testemunho de Jesus é para os fiéis, os que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, de compreender as profecias da Bíblia. Não é sair falando de vida dos outros, não é sair fazendo comentário que você fala lá na igreja, não sabe nem se aconteceu ou deixa de acontecer. E às vezes, muitas vezes acontece e é um espírito maligno que está atuando nesse meio. Tá? Então veja só, por que muitos odeiam os escritos de Ellen G. White? Porque ela é uma escritora, é uma profetisa, que tem os seus livros. Os livros dela não faz parte do cânon sagrado, é como o livro do profeta Ido, que não está registrado no livro sagrado. É como o livro de Baruque, é como o livro de outros profetas, que viveram, tiveram seus livros, mas não faz parte do cânon sagrado. Ellen G. White também, ela tem os seus livros, mas não faz parte do cânon sagrado, certo? Agora, deixa eu dizer por que muitos odeiam o que Ellen G. White escreveu. Por que muitos tentam desmascarar o que ela escreveu? Deixa eu dizer para você aqui. Olha só. Isso aconteceu nos dias de Isaías e também acontece no nosso tempo. Isaías capítulo 30, verso 10. Eles dizem aos videntes, esses videntes aqui, gente, olha, é porque antigamente os profetas eram chamados videntes, tá? Então, o texto eu poderia ler numa versão, numa forma correta, diz assim: eles dizem aos profetas, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revele o que é certo. Fale-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. E é isso que hoje, dentro das igrejas que dizem ter profeta, estão dizendo aos profetas e aos videntes: olha, não tenha mais visão. Profetas, não nos revele o que é certo. Fale para a gente coisas agradáveis, fala para a gente ilusão, fala coisa que eu quero ouvir, que satisfaz os meus desejos carnais. É assim que hoje estão aí tanto pastores, profetas, apóstolos, fala coisas agradáveis. Gente, eu tenho observado no meu ministério pessoas que estão falando só coisas agradáveis. O cara está com câncer. O médico deu 3 meses de vida. E aí o cara chega, vou orar por você, que Deus vai te curar, você não precisa nem usar remédio, isso e aquilo. Nossa, tantas promessas, tantas ilusões, tantas coisas agradáveis. Venha que você vai ser beneficiado, venha que você vai ser abençoado. Gente, eu quero dizer para você neste momento, eu não estou aqui para falar para vocês coisas agradáveis, não. A pessoa está com câncer, está para morrer, você tem que falar para ele: meu amigo, põe sua casa em ordem, cuida de sua vida que tu vai morrer. Claro que a gente não vai falar nesse tom, mas a gente vai ter que explicar para ele que a vida, isso faz parte da vida, e que, ou cedo ou mais tarde, ninguém conseguiu escapar da morte, todo mundo vai morrer, então que a pessoa se prepara. Faça como o profeta Isaías fez com Ezequias.
olha, o Senhor me mandou aqui que botar em ordem tua casa que tu vai morrer. Ficar profetizando coisa agradável, meu amigo, você diga assim, traz uma oferta para a igreja que Deus vai te abençoar, que você vai ter abundância de riquezas. Quem vai ter abundância de riquezas são pastores falsos profetas. Mas você não vai dar o duro, não. A Bíblia diz, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Então, nós não profetizamos coisas agradáveis. Ellen G. White, ela fala das feridas que vão acontecer, dos acontecimentos futuros. Nós não estamos aqui para profetizar ilusões, dizer para você coisas agradáveis. Não estamos dizendo aqui para você, dizendo para você o que não é certo. Queira você vir para a minha igreja ou não, queira você ser adventista ou não, eu não estou aqui para profetizar o que você quer. Eu estou aqui para dizer o que Deus ele quer para a sua vida. E continuando, diz assim: o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda um homem por meio de quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza as coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas más. Então, o que aconteceu com o rei de Israel? O rei de Israel, ele respondeu a Josafá: ainda há um homem no nosso meio, que nós podemos consultar ao Senhor, mas tem um problema. Eu odeio esse homem, porque ele nunca profetiza as coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. Então o rei de Israel odiava o profeta de Deus. Por quê? Porque o profeta dizia a verdade. O profeta não estava lá para chegar e dizer coisas boas que o rei queria ouvir. O rei chegava a dizer, olha, ele sempre profetiza coisas ruins. E é por isso que tem muita gente que odeia a profetisa Ellen G. White, que tem os seus livros, e esses livros não fazem parte do cânon sagrado. São livros que nos ajudam a entender as Escrituras. Por isso que eu estou falando aqui com você de tempo, metade de tempo, que eu estou falando para você de 2.300 tardes de manhãs, que eu estou falando para você sobre as duas testemunhas que profetizariam vestida de saco, eu estou falando para você dos 3 anos e meio que as testemunhas iriam profetizar vestida de saco, eu estou falando para você dos 1.290 dias, eu estou falando para você dos 1.335 dias que estão na profecia. Por isso que nós entendemos esse assunto. Porque nós temos uma profetisa que ela não tem uma profecia própria, mas ela então explica as verdades da profecia, das profecias bíblicas. Ela é como se fosse um intérprete, mas ela não se põe acima da Bíblia, certo? Então, esclarecido isso, vou deixar aqui o meu contato no final do vídeo. Meu DDD é 77, o meu contato é 999788613. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Vamos descobrir se um profeta é verdadeiro ou é falso, tá? Vamos descobrir se um profeta é verdadeiro ou falso, certo? Forte abraço a você, espero que esse vídeo tenha ajudado, que possa contribuir para o seu crescimento espiritual. Ademais, estou à disposição com o meu contato aí para você.